Os Banshees de Inisherin, esse filme com um nome difícil, é o filme de hoje aqui deste vídeo e está indicado ao Oscar de melhor filme agora em 2023. Não sei quando você vai estar assistindo a este vídeo, mas eu estou gravando no dia 25 de janeiro, um dia antes, um dia depois das indicações ao Oscar. Os Banshees de Inisherin é um filme do diretor Martin McDonagh. Martin McDonagh é o mesmo diretor de um filme que eu achei espetacular, feito lá em 2008, se não me engano, chamado In Bruges, que trazia, vejam vocês, Colin Farrell e Brendan Gleeson, a mesma dupla desse Banshees de Inisherin, fazendo o papel de dois assassinos. É um filme tão espetacular, e é um filme espetacular que na época falou-se muito nos meios cinéfilos, mas ele não chegou a ser exatamente um sucesso de bilheteria, mas eu recomendo muito, ele está disponível no Prime Video para quem quiser, chama In Bruges. Voltando ao Banshees de Inisherin, esse filme com esse nome difícil, e eu acho que é engraçado eles não terem colocado um título, sei lá, daqueles títulos brasileiros, Dois Amigos em Conflito, alguma coisa assim. Achei legal até terem deixado os Banshees de Inisherin, porque tem um significado isso. Conta a história de dois amigos, o Colm, vivido pelo Brendan Gleeson, e o Padraig, vivido pelo Colin Farrell. São nomes irlandeses, o Padraig eu não sei se é exatamente essa a pronúncia, mas fica sendo. Esses dois amigos vivem numa ilha na Irlanda, ali em meio à guerra civil irlandesa. Então tem, por exemplo, cenas que eles estão ali na ilha, olhando para o mar, olhando para o infinito e ouvindo os tiros e tentando imaginar o que está acontecendo, quem é que está atirando em quem, porque eles não entendem muito bem aquela guerra, pelo menos é o que fica implícito. A gente não sabe de que lado eles estão da guerra. Tem um ou dois diálogos sobre a guerra no filme, mas a gente não sabe direito de que lado eles estão, nem se eles estão entendendo, mas o que dá para entender é que eles não estão concordando com aquela guerra. Mas isso é um subtexto do filme. Então esses dois amigos vivem ali naquela ilha, uma comunidade bem pequena, e tem ali um hábito. Todos os dias, às 2 horas da tarde, o Padraig passa na casa do Colm e eles vão pro pub beber e conversar sobre o nada, digamos assim. Falar sobre assuntos mundanos do dia a dia. Até um belo dia em que ele vai na casa do Colm e o Colm não responde. E ele vai no pub e de repente o Colm chega e diz para ele que não quer mais ser amigo dele. E aí começa efetivamente os Banshees de Inisherin. Bom, a partir de agora, se você ainda não assistiu aos Banshees de Inisherin, eu recomendo você dar um pause nesse vídeo e salvar ele aí no seu YouTube para você assistir depois que você tiver assistido efetivamente ao filme, porque eu devo dar alguns spoilers e tem alguns detalhes que, se eu falar aqui, se você não tiver assistido, pode ser que estrague a sua experiência, ok? Então vamos lá. À primeira vista, Os Banshees de Inisherin é um filme sobre a amizade. E até que ponto essa amizade pode ser levada, até que ponto da vida você leva uma amizade com uma pessoa. Principalmente nessa situação, uma comunidade muito pequena, pessoas que são amigas desde sempre e de repente vocês podem deixar de ser amigos. A gente está falando de amizade, mas a gente pode estender isso para qualquer outro tipo de relação interpessoal. Até que ponto você leva uma relação interpessoal? Você se cansa dela? Você não se cansa dela? E se você se cansar, você vai continuar levando essa amizade adiante? Numa primeira camada, é isso, os Banshees de Inisherin. É claro que o desenrolar do filme, e aí ainda bem que eu avisei que pode ter spoilers, o Colm, personagem do Brendan Gleeson, leva essa história de não quero mais ser seu amigo às últimas consequências. Ele vira pro Padraig e diz que se ele não respeitar aquilo, ele, Colm, iria cortar os seus dedos. Ah, detalhe, o Colm era um músico também, tocava violino, aquelas músicas típicas irlandesas.
E o padre não acredita muito nisso e continua insistindo para que a amizade deles continue. Até porque o padre, que eu vou chegar lá, tem uma característica bem interessante. Mas o fato é que o Colm chega às vias de fato e começa a cortar seus dedos e jogar na casa do amigo numa atitude que no primeiro momento pode parecer impensada, mas tem um fundo ali de racional, vai. É um filme que você precisa entender os dois personagens e todos os personagens que o cercam para você ir descobrindo as camadas. Então o personagem Colm, a gente fica tentando entender por que ele tomou essa decisão. E na minha concepção não tem outra palavra senão depressão. É um cara que a gente. É difícil a gente colocar os motivos dessa depressão dele. O fato é que, em determinado momento, ele olha para aquela vida que ele tem e fala: que vida chata. Que vida chata, e sim entra num estado depressivo em que ele começa a negar tudo. Imagina que ele era um músico e ameaça cortar os dedos, ameaça e cumpre, e ele não vai poder mais tocar o seu violino, né? Um dos prazeres da vida. Quando a pessoa entra num estado de depressão, como o do Colm, qualquer racionalidade que a gente possa extrair disso é jogada por terra, porque não existe racionalidade nenhuma nessa depressão. A pessoa entra num estado tão é, dentro de si mesma e sem perspectivas e sem saber o que fazer da vida e sem conseguir enxergar a realidade, que para a outra pessoa, e por isso eu falei de racionalidade no início desse vídeo, para a outra pessoa, quando não enxerga esse estado de depressão, é um ato racional. Então o Padraig cobra do Colm o porquê daquilo. O Colm não sabe. O Colm simplesmente decidiu que ele não é amigo e ele coloca isso em termos muito duros, né? Você não tem nada a me oferecer. Por outro lado, o Padraig é um personagem tão interessante, o personagem é o do Colin Farrell, né? O Padraig é um personagem muito interessante porque ele é um personagem que a vida dele toda parece que gira em torno desse encontro com o Colm. Então ele é um trabalhador rural, né? Vive com a sua irmã, que é um caso à parte, eu vou chegar lá, e vive ali de leite, cabra e vender para o mercado, esse tipo de coisa que você pode imaginar que existe numa comunidade bem pequena, rural, eminentemente rural, ali da Irlanda, de uma ilha na Irlanda. Então a vida dele pode parecer vazia num primeiro momento pra gente, ele não tem muitas diversões, ele não tem muito o que fazer, a não ser conversar com o amigo. E quando isso é privado dele, quando esse amigo decide não conversar com ele, ele não sabe o que fazer. Eu não diria que ele também entrou num estado de depressão, mas ele entra num estado de negação da própria vida, né? Do tipo, o que eu vou fazer agora? E ele não quer aceitar isso. E eu achei muito interessante essa coisa dele não querer aceitar e ficar insistindo o tempo todo no Colm, na amizade dele com o Colm, porque não só o fato dele não enxergar que o amigo tá num estado depressivo, mas ele também se viu numa encruzilhada. Se eu não tiver isso na minha vida, eu talvez entre no fim dela. E o filme fala um pouco disso também, e é mais uma camada que a gente vai desenrolando. O filme fala um pouco disso, um pouco de finitude da vida. Quando é que a sua vida acaba? Em que momento a sua vida acaba? Às vezes a sua vida acaba não exatamente quando você morre. Pode ser que a sua vida acabe efetivamente antes e você fique ali empurrando com a barriga de uma maneira quase vegetativa, não vegetativa no sentido físico, mas vegetativo no sentido intelectual. Você empurra isso com a barriga até efetivamente chegar à sua morte e você deixar de existir nesse plano terreno. Eu acho que isso passa pela cabeça do Padraig e vários personagens que circundam os dois ali, e eu queria ressaltar só dois.
colaboram para isso. Primeiro é o personagem Dominic, do Barry Keoghan, que também está indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Esqueci de falar que o Dominic, o Brendan Gleeson, também está indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. E o Colin Farrell também está indicado ao Oscar de melhor ator. Aliás, todo o elenco, essas 4 pessoas que eu vou falar. Então esse personagem do Dominic é um adolescente, um jovem, que tem uma condição muito complicada, ele é abusado pelo pai e enxerga ali naqueles amigos também uma espécie de fuga, mas é um personagem que, por trás de toda a juventude e energia, a gente vê que é uma pessoa amargurada. E sim, você já viu o filme, né? Já avisei. E sim, o fim trágico dele leva isso, nos mostra que é um personagem que estava destinado para isso. É um personagem cujo único destino ali, naquela composição, ali naquela comunidade, era morrer. Então ele acaba morrendo. E é outro personagem que, completando o quarteto principal do filme, é a Siobhan, que é a personagem da Carrie Condon, que é a irmã do Padraig. A Siobhan é uma personagem interessante porque ela não se encaixa muito nessa comunidade. É uma pessoa muito inteligente, vive ali na leitura, né? No mundo dos livros, até que recebe uma proposta para se mudar da cidade, daquela comunidade ali, e trabalhar numa biblioteca. E ela se vê numa encruzilhada, porque ao mesmo tempo em que ela fica imaginando como seria deixar o Padraig, o irmão dela, sozinho ali naquela ilha, porque já tinha acontecido toda a situação com o amigo, mas ao mesmo tempo ela quer se ver livre. É uma pessoa que precisa daquilo, é quase que o contraponto aos outros personagens. Ela precisa sair, ela precisa sair daquela comunidade, ela precisa ficar livre daquelas amarras para dar um cabo da própria vida, para não entrar. Parece que ela olha para aquilo e ela percebe que, se ela não fizer isso, ela também vai ter o mesmo destino, ou do Colm ou do Padraig. Voltando aos 2 personagens principais, o Padraig e o Colm, eu tive sensações diferentes em relação a eles, e sensações diferentes ao longo das quase 2 horas de filme. O Padraig é um personagem que às vezes eu queria sacudi-lo. Cara, entende o que tá acontecendo com você e vai dar um jeito na sua vida. Mas às vezes é um cara que você quer abraçar, tipo, vem cá, pô. Isso acontece da vida, a gente perde as amizades, não entra em depressão por causa disso, não. E o outro, o Colm, também. Às vezes eu queria, pô, cara, por que você tá fazendo isso com um amigo? Mas a partir do momento que a gente percebe a condição dele, tudo que a gente quer é ajudar. Eu queria, no final das contas, ajudar os 2. Dar um jeito de entrar nesse filme e conversar com os 2, tipo, olha, existe uma saída para essa situação que vocês estão vivendo e a saída está dentro de vocês. Vocês precisam colocar a mão na consciência e perceber que essa saída está dentro de vocês. Eu acho que tudo isso que eu falei deu para perceber que Os Banshees de Inisherin é um filme que me marcou muito. Acho um dos filmes mais incríveis de 2022. Torço por ele no Oscar. Não acho que ele tenha muitas chances. Talvez melhor roteiro original, que é escrito pelo próprio Martin McDonagh. Martin McDonagh, que é um dramaturgo, ele vem do teatro. Essa própria história, Banshees de Inisherin, vem do teatro, é baseado numa peça que ele escreveu, e ele tem se aventurado no cinema de uma maneira bem interessante. Ele foi o diretor daquele filme 3 Anúncios para um Crime, com a Frances McDormand, que teve na temporada de Oscar de alguns anos atrás. Mas assim, na minha opinião, esses filmes feitos na Irlanda dele, né, os filmes irlandeses, esse e o In Bruges, por exemplo, são o Martin McDonagh em seu melhor momento, e tomara que ele faça mais filmes com o Colin Farrell e o Brendan Gleeson, porque essa dupla na tela é um assombro. É um assombro. A interpretação do Colin Farrell é realmente daquelas coisas comoventes, dos 2, vai. Do Brendan Gleeson também é comovente, mas não acho que seja o ano deles, no Oscar. Não acho que eles ganhem alguma coisa. Barry Keoghan pode abocanhar alguma coisa. Carrie Condon também não acho. Então eu acho que Os Banshees de Inisherin é um filme
que talvez saia sem nenhum Oscar no dia 12 de março, mas é um daqueles que vai marcar e a gente vai se lembrar. Daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar: lembra de Os Banshees de Inisherin? Todo mundo vai se lembrar desse filme com um carinho diferente, como a gente se lembra do In Bruges. Então é isso, assista Os Banshees de Inisherin, se você ainda não assistiu. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo, com certeza você assistiu. Comente aqui embaixo o que você achou do filme. Você concorda comigo? Concorda com a minha visão? Acha que eu fui no caminho certo? Porque é um filme que tem muitas camadas. Pode ser que você tenha tido outras visões. E a gente vai conversando sobre ele aqui nos comentários, ok? Então é isso. Esse foi mais um vídeo sobre cinema. E eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre cinema, sobre séries, sobre música, sobre a vida em geral. Até a próxima.